Olá, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes e na aula de agora eu vou te apresentar as primeiras noções de quântica no estudo da física moderna. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Agora, quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse fisicacondouglas.com. Na nossa plataforma, essa é uma das aulas que vem te fazer entender, compreender a física e não apenas decorar fórmulas. Então, vem comigo porque ao final do vídeo eu te passo o card para a segunda parte. E o que representa a física moderna? Bem, quando a gente vai falar a respeito de ciência, a gente precisa entender como a ciência é construída. Isso mesmo, nós, seres humanos, construímos a ciência por meio do uso do nosso intelecto. A gente observa a natureza, vê regularidades nos comportamentos da natureza, fazendo medidas, observando. E, a partir das observações, nós verificamos regularidades e enunciamos as leis desses comportamentos observados. A física clássica nasceu assim. Mas às vezes a gente vai observar um novo fenômeno e verifica que, poxa, nesse fenômeno, essas leis não estão correspondendo, não estão conseguindo prever os acontecimentos. Aí se deve verificar quais são as regras que regem este novo fenômeno e também buscar uma explicação por que as leis anteriores não explicavam, não conseguiam explicar o fenômeno observado. A gente sempre observa que uma nova boa ciência é aquela que traz um modelo que explica as novas observações, mas também consegue mostrar por que a ciência anterior era boa até certo ponto. E com isso, nós vamos dar início ao estudo da física quântica. Vamos ao estudo do modelo ondulatório das radiações eletromagnéticas. A luz é a radiação eletromagnética mais conhecida. Além dela, temos também as radiações infravermelha, micro-ondas, rádio, ultravioleta, raio-x, raio gama. E no estudo da ondulatória, nós vemos que essas radiações têm um comportamento de onda, ou seja, sofrem difração, interferência, refração, entre outros. Tal comportamento teve seu estudo aprofundado pelas equações de Maxwell para a eletricidade e magnetismo. Nós vamos agora buscar compreender conceitualmente o que é uma onda eletromagnética. E para começar, vamos fazer uma comparação. O que é necessário para produzirmos uma onda na superfície de um líquido? Basta que chacoalhemos um ponto desta superfície e vamos observar a propagação da energia e da quantidade de movimento sem arrastar matéria. Isso é uma onda. No caso de uma onda elétrica, será necessário chacoalhar aquilo que gera o campo elétrico, uma carga elétrica, um elétron ou um próton. E quando fazemos isso, provocamos uma variação no campo elétrico que existe no espaço, a qual se propaga com a velocidade de 300 milhões de metros por segundo. Aqui nesta figura você está observando um elétron e o campo elétrico gerado por ele. E o que acontece se a gente chacoalhar o elétron? Quando chacoalhamos o elétron, fazemos o campo elétrico no espaço chacoalhar. E com isso, a gente vê uma onda elétrica se propagando com essa velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Mas de acordo com as equações de Maxwell, que são baseadas nas leis de Lenz, Faraday e Neumann do eletromagnetismo, a variação do campo elétrico gera um campo magnético induzido e perpendicular. E, por esse motivo, não existe uma onda exclusivamente elétrica. Ela vem acompanhada também de uma onda magnética. E aí temos a onda eletromagnética. E nesta figura, você vê que ao chacoalharmos o elétron, criamos um campo elétrico oscilante e também um campo magnético que oscila um perpendicular ao outro. Então teremos a oscilação elétrica e a oscilação magnética. E assim surge a onda eletromagnética que, no vácuo, se propaga com a velocidade de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo.
Maxwell estudou a matemática dos campos elétrico e magnético, chegando à equação da onda eletromagnética, quando deparou com o resultado de que a velocidade dessas ondas seria igual à velocidade conhecida da luz, ele concluiu: a luz deve ser uma onda eletromagnética. A diferença entre a luz e as outras ondas eletromagnéticas é apenas a frequência com que ela foi gerada. Existe um espectro que dá nome às ondas eletromagnéticas de acordo com a frequência com que elas apresentam a sua oscilação. A gente vê aqui neste gráfico, nesta figura, raio gama, X, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, FM, AM, as chamadas ondas de rádio. Aqui em cima a gente vê que a frequência está aumentando para a esquerda, ao passo que o comprimento de onda que aumenta para a direita. Eu gosto mais de pensar em termos de frequência. Veja, você tem as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, frequência inferior, infravermelho. Aí você tem vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, as famosas cores do arco-íris no espectro visível. E existe uma certa faixa de frequências e também de comprimento de onda. No ar, o comprimento de onda da luz visível fica nessa faixa aqui, entre 400 e 700 nanômetros. E assim sucessivamente a gente vai observando aqui na tabela os diferentes valores de frequência e de comprimento de onda. Quando Maxwell estava estudando as ondas eletromagnéticas, ele verificou que a velocidade com que elas iriam se propagar seria, no vácuo, igual a 1 sobre a raiz quadrada de ε0, que é a chamada permissividade elétrica do vácuo, e vale 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. E isso aqui, olha, essa raiz quadrada de ε0 vezes μ0 aqui no denominador, e este μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Faça essa conta e você encontra a velocidade da luz. Como eu havia falado, Maxwell, ao estudar a velocidade das ondas eletromagnéticas, encontrou a velocidade da luz, que é o nosso exemplo mais corriqueiro de onda eletromagnética. Segundo o modelo ondulatório das ondas eletromagnéticas, essas ondas poderiam transferir qualquer valor de energia. Seria uma transferência contínua. Mudando a amplitude para qualquer valor que eu venha desejar, eu conseguiria mudar a quantidade de energia. A gente muda a amplitude de uma onda luminosa, por exemplo, ligando várias lâmpadas. Quando você liga várias lâmpadas, fazendo uma interferência construtiva, a amplitude acaba sendo somada e assim a gente tem uma maior intensidade luminosa. Mas, na hora da transferência, alguns experimentos mostram que a gente não consegue visualizar energia sendo transferida de forma contínua, como se a luz não se comportasse como uma onda. E agora? O experimento do efeito fotoelétrico quebrou o paradigma ondulatório das radiações eletromagnéticas. Essas radiações se comportam como ondas enquanto se propagam, mas ao interagir com a matéria, a teoria ondulatória não consegue explicar o que acontece. Agora você deve estar se perguntando, o que é o efeito fotoelétrico? Seguinte, imagine aqui uma placa metálica. A gente sabe que na ligação metálica existe a teoria do mar de elétrons. O elétron da última camada é o chamado elétron livre para se mover por todo o mar de elétrons. Se a gente fornecer energia para este último elétron, ele pode ser arrancado e assim a gente ioniza a placa metálica. Pronto, o efeito fotoelétrico é o efeito observado quando incidimos radiação eletromagnética numa placa metálica e isso faz com que elétrons sejam ejetados dessa placa. Esses elétrons ejetados costumam ser chamados de fotoelétrons. Agora vamos ver experimentalmente como é que se faz o estudo do efeito fotoelétrico.
Essa aqui é a nossa montagem que é feita em laboratório. Nós vamos ter um recipiente, né, transparente, onde é feito alto vácuo. Você precisa remover todas as partículas, afinal, aqui dentro o que deve se movimentar são elétrons, então a gente precisa evacuar. Nós vamos ter duas placas, uma placa que vai receber radiação. As ondas eletromagnéticas, a radiação vai incidir em uma placa, esta radiação arranca os elétrons arrancados são chamados de fotoelétrons. Estes elétrons arrancados vão em direção a uma outra placa, aquela que recebe os elétrons ejetados, os fotoelétrons. Aqui nós vamos ter um amperímetro, um medidor de corrente elétrica, porque à medida que os elétrons se deslocam para cá, vai haver passagem de corrente. E para ajudar a reposição dos elétrons no outro lado, a gente faz uso de um gerador de tensão. Às vezes, este gerador de tensão, ao invés de ajudar a passagem do elétron, ele pode ser utilizado para frear os elétrons. Existem várias circunstâncias no experimento em que a gente pode inverter a polaridade do gerador para conseguir estudar o comportamento dos elétrons ejetados no experimento. Agora vamos a algumas previsões do modelo clássico, ondulatório das radiações eletromagnéticas. Primeiro, quanto maior a intensidade da radiação incidente, podendo ser proporcionada pelo aumento da quantidade de lâmpadas, então você vai jogar luz. Com uma lâmpada, você tem uma certa intensidade. Com duas lâmpadas idênticas, você dobra a intensidade. Então, você aumentando a quantidade de lâmpadas, maior deveria ser a energia cinética adquirida pelos fotoelétrons ejetados. Você concorda com isso? Bem, e infelizmente, isso daqui não aconteceu. Mas, poxa, era para ser assim. Bem, de acordo com o modelo era, mas como não foi, quem está errada? A natureza ou o modelo? Bem, a natureza é soberana, então nós vamos precisar mudar este modelo. Outra previsão seria o seguinte: suponha que você coloca uma lâmpada e a energia fornecida por essa lâmpada não é capaz de arrancar os elétrons. Aí você fala, poxa, se eu colocar mais lâmpadas, eu devo fornecer mais energia e, com isso, conseguir arrancar algum. Então veja, se o fenômeno não acontece para uma luz de pouca intensidade, poucas lâmpadas, o aumento da intensidade deve proporcionar o aumento da energia fornecida à placa, né? Faltou aqui o nosso acento, fazendo os elétrons serem ejetados em algum momento. Contudo, essa previsão da física clássica também não se concretizou. E agora, em ciência, quando um paradigma, um modelo de ciência já não é mais capaz de explicar os acontecimentos, a gente precisa construir um novo paradigma. E o mais interessante, nesta parte da história da ciência, os paradigmas não quebraram um ao outro, mas se complementaram. Como assim? O que vai resolver este problema vai ser tratar a luz não mais como uma onda que continuamente transfere energia, mas como partículas, pacotinhos de energia. Daí vem o nome quântico. O quântico é aquilo que não existe de forma contínua, mas em quantidades definidas. E olha que interessante, os dois modelos serão válidos. A energia é transportada por meio de um modelo ondulatório, e aí a gente vê os fenômenos ondulatórios de difração, refração, interferência acontecendo com a luz. Mas na hora que esta energia vai ser transferida para a matéria, no caso aí, para os elétrons, a gente já não pode mais tratar como uma onda, mas sim como partículas. Isso daí foi construído ao longo da história da física, na observação da radiação do corpo negro, na observação deste efeito fotoelétrico, a gente conseguiu construir o modelo que eu vou apresentar a seguir.
que foi proposto por Albert Einstein. Isso mesmo, Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, mas sim pelo estudo do efeito fotoelétrico. Quer saber como esse problema foi resolvido? Saber qual é o modelo que vai salvar as leis da física? Então, fique ligado, fique ligada para a parte 2. Gostou do que viu aqui? Já deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até daqui a pouco!